Boa noite, irmãos. Graça e paz. Amém. Glória a Deus. Abra sua Bíblia no livro de Jeremias, capítulo 29. Obrigado, Senhor. Nós vamos, nesse momento, meditar na palavra de Deus e que você esteja com o seu olhar atento, com o seu pensamento voltado para o Senhor nessa noite. Jeremias capítulo 29. A partir do verso 10, nós vamos ler. Quem achou diz, achei. Quem não achou diz, escola bíblica. Opa, tem um que não achou ainda. Ajuda ele aí. Amém? Versos 10 a 14, a Bíblia, a palavra de Deus, diz assim: Assim diz o Senhor, logo que se cumprirem para a Babilônia 70 anos, atentarei para vós outros e cumprirei para convosco a minha boa palavra, tornando a trazer-vos para este lugar. Eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Então me invocareis, passareis a orar a mim, e eu vos ouvirei. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Serei achado de vós, diz o Senhor, e farei mudar a vossa sorte. Congregar-vos-ei de todas as nações, e de todos os lugares para onde vos lancei, diz o Senhor, e tornarei a trazer-vos ao lugar de onde vos mandei para o exílio. Amém? Glória a Deus. Irmãos, a mensagem que Deus tem colocado no meu coração há algum tempo já, e pensando nesse texto, eu quero trazer aqui aos irmãos 4 passos para voltar a buscar a Deus. Preste atenção. 4 passos para voltar a buscar a Deus. Eu quero que você se lembre nesse instante dos tempos áureos da sua vida com Deus, os melhores dias da sua vida com Deus. Se lembra daqueles dias. Talvez foi quando você se converteu. Talvez foi quando você, em algum momento, teve alguma experiência com Deus. Talvez foi em algum momento que você se dedicou, você esteve num evento e de repente naquele dia Deus trabalhou, tocou na sua vida e você estava no melhor de todos os momentos da sua vida com Deus. Você tinha paixão em cultuar, você tinha projetos, planos, você, se preparava para as coisas de Deus, você tinha tempo para orar, você tirava tempo para jejuar, você tirava tempo para ler a Bíblia. Olha só. Sabe aquele tempo em que você realmente se preocupava em se santificar? Você falava assim, eu quero ser santo como o Senhor Deus é santo. Você se lembra do empenho que você tinha, talvez para contribuir, para orar por missões? Talvez até nessa época você falou assim, eu vou ser um missionário. Em algum momento da minha vida eu vou ser um missionário. Se lembra desse tempo? Talvez em algum momento da vida você falou, eu vou fazer tal coisa na obra de Deus. Eu quero servir a Deus. Era uma entrega total, era um derramar do coração completo. E agora a minha pergunta é, essa paixão, esse desejo, essas obras e esse fervor, cresceram ou diminuíram de lá para cá? Se diminuíram, por que diminuíram?
Você consegue talvez pensar, por que já não é mais daquela forma? Por que já não é mais como naqueles dias? O que aconteceu? Como é que você deixou chegar a esse ponto? Teve alguma coisa que motivou essa decadência? Será que você percebeu que você estava decaindo? Ou será que só agora, quando eu fiz essas perguntas, você parou e pensou, puxa vida, por que e como eu deixei a coisa chegar no ponto que chegou? Como é que pode, irmãos, cristãos, como eu e você, que tem o Espírito Santo em si, que tem a habitação do Espírito Santo, viver uma vida por vezes tão seca, tão vazia, tão oca, tão sem graça? Como pode? É sobre isso que eu quero falar hoje, sobre 4 passos para voltar a buscar a Deus. E no final a gente vai ver uma consequência que é inevitável. E para começar, eu tenho uma boa nova para você. Se você constatou isso na sua vida, eu quero que você se lembre dessa frase: Deus é um Deus de recomeços. O Deus a quem estamos cultuando nessa noite, o Deus a quem esta igreja adora, é um Deus de recomeços. E para começarmos a falar sobre isso, para começarmos a pensar em como voltar a buscar a Deus, deixa eu te mostrar o primeiro passo que está aí no versículo 10. Diz aí o versículo 10. Assim diz o Senhor, logo que se cumprirem para a Babilônia 70 anos, atentarei para vós outros e cumprirei para convosco a minha boa palavra, tornando a trazer-vos para este lugar. O primeiro passo é que você saiba a situação atual em que você está e que você tenha consciência de que Deus te conduziu até esse momento, aqui nessa noite. Irmãos, esse verso mostra que Deus está no controle da vida do povo de Israel. Deus está controlando todas as coisas e inclusive a vida de Israel. E o que ele diz aqui é que o povo de Israel, por causa dos seus pecados, por causa de tantas desobediências lá atrás, eles seriam sim levados para o cativeiro na Babilônia. Mas Deus tinha tamanho controle e conhecimento, não só do que havia acontecido lá atrás, mas também Ele tinha controle e conhecimento do que estava acontecendo agora, e que eles iriam para o cativeiro, mas também Ele tem o controle do que aconteceria no futuro, porque Ele diz que depois Ele tornaria a trazer o povo de volta. Então Deus tem o controle de tudo, do passado, do presente e do futuro da vida de Israel e também da minha e da sua vida. E o fato é que em algum momento todos nós paramos, todos nós desanimamos. Em algum momento da nossa vida todos nós falhamos, esmurecemos na fé ou esmurecemos nas obras em algum momento. É por isso que não é para termos entre nós aqui olhares julgadores de quem está assim ou quem está assado. Não. Eu que estou pregando essa palavra também passei por momentos assim. Portanto, não tem como um de nós aqui, nenhum de nós, julgar, porque todos nós falhamos nisso. Todos nós em algum momento esmurecemos na nossa fé ou nas nossas obras. E talvez você esteja assim nesse momento, nessa época da sua vida. Agora pensa comigo, quais são os motivos que te levaram? Motivos possíveis que levaram você a esmurecer. Eu posso elencar alguns aqui. Primeiro é o pecado. O pecado logo de cara é o primeiro que faz a gente esmurecer, que faz a gente desanimar, que faz a gente parar de buscar a Deus. Vícios, pensamentos malignos, mentira, fofoca, idolatrias, prostituição, pornografia, sexo ilícito.
maledicências, brigas, dissensões, falta de perdão, mágoa. Todas essas são coisas que vão nos afastando de buscar a Deus, que vão fazendo aos poucos nós pararmos de buscar a Deus. Fala para mim se não é assim que acontece. É muito rara aquela situação de que a pessoa, do nada, comete um pecado e cai de uma vez. A coisa é assim. Ou melhor para vocês assim. Vai caindo aos pouquinhos. E a gente vai deixando e vai esmurecendo, até que essas coisas se tornam comuns na nossa vida e a gente nem percebe. Outra coisa que leva a gente a parar de buscar a Deus, provações. A pessoa está num tempo excelente com Deus, está buscando a Deus, está ali dedicado com Deus, e de repente, bum, acontecem trilhões de provações de uma hora só, de uma vez só. E a pessoa para e fala, não aguento carregar esse fardo. As situações da vida também, às vezes, acontecem de nos levar a diminuir e a cair na nossa vida com Deus. Vou te dar alguns exemplos. A pessoa fala assim, agora eu vou começar a estudar para o vestibular, não tenho tempo mais assim para me dedicar a Deus. Ah não, agora estou na faculdade. Ah não, agora consegui um emprego e puxa vida, olha, não dá tempo mais. Ah, olha só, vou casar, estou casando, casei. Poxa, mas agora eu tenho um filho. Mas agora veio o segundo, puxa, veio o terceiro agora. Mudou a rotina, mudou de igreja, mudou de cidade, mudou de emprego. Poxa vida, não consigo mais buscar Deus, eu estou desempregado. Puxa vida, não consigo buscar Deus, consegui um emprego. Puxa vida, não consigo buscar Deus, estou velho demais. Puxa vida, não consigo buscar Deus, sou jovem demais. São muitas as situações da vida que a gente usa como desculpa para justificar o nosso estado atual. Uma quarta forma, ou um quarto item aqui, uma quarta coisa, um quarto motivo que leva a gente a parar de buscar a Deus é a preguiça. Preciso dormir, preciso descansar, preciso tirar um tempo de lazer, preciso viajar, preciso fazer de tudo, mas na hora de buscar a Deus, a preguiça bate. Na hora de orar, a preguiça bate. Na hora de ler a Bíblia, a preguiça bate. Na hora de buscar a Deus, de estar com os irmãos, a preguiça bate. Na hora de jejuar, então, nem se fala. Eu quero te dar um exemplo, irmãos. Ontem à noite, todo mundo aqui deve ser de Jacareí, né? Ontem à noite choveu para chuchu, não é verdade? Choveu a beça. Mas choveu, hein? Choveu, mas com força, com vontade. E aí a gente veio aqui para o culto das irmãs, e foi uma bênção o culto, inclusive. E de repente, até a Patrícia citou isso aqui hoje de manhã. De repente, naquela chuva, mas aquela chuva, eu encostei meu carro ali, e aí estava totalmente alagado aqui, o começo da rua ali estava extremamente alagado, estava água para cima do meio da roda. Aí chegou aqui a calçada todinha alagada, né, Joseni? De repente, quem chega? A pé, com a sombrinha assim, ó. Dona Antônia. Para nossa vergonha, 89 anos, vindo buscar Deus, junto com a Delma veio junto com ela. Irmãos, isso é para envergonhar qualquer um de nós, Às vezes é a falta de fé que faz a gente parar, sabia? Não acredita mais que Deus age, não acredita que Deus pode mudar, não acredita que Deus pode fazer. A pessoa fica só no intelectualismo,
Só na teologia? Só naquilo que, olha, pensa que Deus fica dentro da caixinha da teologia e desacredita de qualquer outra coisa que Deus possa fazer. Às vezes a pessoa perde a fé, e eu falo isso, sabe por quê, irmãos? Eu tive um tempo assim. Teologia é uma benção, estou estudando, estudo ainda mais. Você deve estudar teologia, mas por vezes a pessoa fica só no intelectualismo, e aquilo ali se torna uma fé só de palavra, e não tem mais obras. E não tem mais paixão, não tem fervor, não tem relacionamento com Deus. Outro motivo para a pessoa não buscar mais a Deus, ou ter diminuído isso, é não querer ir mais fundo. É falar assim, até aqui está bom, Deus. E começar a ficar com reservas para com Deus. E a pessoa ter reservas para com Deus. Não quer profundidade, não quer intimidade com Deus. Eu quero te dar um outro exemplo aqui. Hoje de manhã, saí ali do meio do café, ainda não tinha nem tocado o sino para vir aqui para o culto. Aí eu estou passando aqui, entrei na igreja, vim ali por aquele corredor, e aí o Israel estava passando o som aqui e tal, tocando violão, cantando uma música, mas só passando o som, não tinha culto começando nem nada. E tinha uma irmã assim, ó, com as mãos falando com Deus, buscando a Deus. Ali no cantinho dela, ela está ali no cantinho dela, a dona Eudete. Estava ali buscando a Deus, querendo ir mais fundo em Deus. Querendo ir mais, ter mais intimidade com Deus. Agora, o pior de todos os motivos para a gente parar de buscar a Deus é a correria. A correria é dos piores. Preciso trabalhar, preciso cuidar da minha esposa, preciso cuidar do meu marido, preciso cuidar dos meus filhos, preciso cuidar da casa, preciso cuidar da empresa, preciso fazer um curso, preciso estudar isso, preciso ter outra renda, preciso sair com os amigos, preciso fazer churrasco, preciso assistir o time do coração, preciso também assistir o Netflix à noite, eu preciso também ir para o YouTube e acompanhar aquele canal que eu tenho acompanhado, preciso também renovar minhas redes sociais, responder meus WhatsApp todos, meu Twitter, meu Instagram, preciso fazer tudo. E aí, o buscar a Deus fica relegado a sabe o quê? Ao domingo à noite. Um momentozinho a mais que você tem com Deus é o quê? É o domingo à noite. Olha só, irmãos, eu não estou falando de ser igrejeiro. Eu não estou falando disso. O que eu estou querendo dizer com esses motivos é que esse tipo de atitude, essas atitudes aqui, são um reflexo do que está lá dentro no coração. O próprio Cristo fala que aquilo que nós dizemos provém de onde? Do que está lá dentro. A nossa boca fala daquilo que o nosso coração está cheio. As nossas atitudes vão demonstrar aquilo que o nosso coração tem sido preenchido. Você pode até negar para mim, você pode negar para o líder, você pode negar para a sua família, você pode negar para a igreja, para os irmãos, mas diante de Deus, Ele conhece o seu coração. Ele conhece exatamente o estado da sua alma, do seu coração diante dele. Ele conhece. Agora, irmãos, nesse primeiro ponto aqui, saber disso deveria levar a gente ao arrependimento. Porque eu citei vários motivos aqui. E quando eu falei esses vários motivos, eu procurei me lembrar de muitos dos que por vezes me seguraram na minha vida com Deus. Muito do que eu estou falando, muito dos exemplos que eu estou dando aqui, eu sei por causa própria. E se você está ouvindo isso, e você percebe na sua vida, que em algum momento você
deixou estas coisas, uma, duas, 3, 18 dessas coisas aqui, te atrapalharem? Que você nessa noite se coloque em arrependimento diante de Deus. Eu não estou falando de simplesmente sobreviver na vida espiritual. Estou falando de vida com abundância, de vida buscando a Deus, de vida com relacionamento, com intimidade com Deus, de vida de verdade. E quando a gente tem essa consciência de que Deus, Ele sabe o momento em que nós estamos, assim como Deus sabia o momento em que Israel estava, tudo que Israel havia feito e qual era o momento deles, e Deus sabe exatamente o seu momento aqui hoje. Quando a gente tem essa consciência, o segundo passo é você se lembrar de uma coisa: Deus tem planos para você. No verso 11, veja aí o que diz o texto. Eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito, diz o Senhor. Pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Deus tem planos para os seus filhos. Deus tem planos e são planos de paz e não de mal. Nós não sabemos quais são esses planos. O que a gente tem é uma ideia geral do plano. Deus quer que a gente faça boas obras, Deus quer que a gente evangelize, Deus quer que a gente dê testemunho dele, Deus quer que a gente faça algumas coisas gerais, mas para cada um individualmente, Deus tem um plano, Deus tem um propósito. E talvez lá atrás você se lembrava, você se preocupava com isso e você buscava viver esse plano de Deus. Mas talvez hoje você está parado, esmorecido. Ontem aqui, no culto das mulheres, nós ouvimos que Deus, Ele quer usar cada um de nós exatamente no lugar onde Ele nos colocou. Deus tem um plano para ter te colocado na família que te colocou. Deus tem um plano para ter te colocado na empresa, no emprego, no trabalho, na forma de trabalho que você tem. Deus tem um plano para ter te colocado com aquele chefe especificamente, com aquela pessoa em específico. Deus tem um plano com isso. Deus tem um plano por ter te colocado lá naquela vizinhança, com aqueles vizinhos, naquela rua, exatamente. Deus tem um plano com isso. Agora, a gente se esquece disso. E a gente começa a fazer os nossos planos. Eu quero ficar rico, ir para, uma praia, ir para Fernando de Noronha e, envelhecer lá e ficar lá, está tudo certo. Você considera os planos de Deus, irmãos? Você considera os planos de Deus para a sua vida? E você considera que o Deus que faz esses planos e que fez e que tem esse plano para você é um Deus que é onipotente, que pode fazer, seja lá o que Ele intentar? Talvez você fale assim, mas determinada coisa eu acho que não. Deus é onipotente. Deus pode fazer, se assim for o plano dele. Agora, o problema é que quando a gente deixa de buscar a Deus, a gente deixa de pensar nisso e a gente começa a fazer o quê? Vou fazer o que eu tenho que fazer, o que eu acho que é bom, o que eu acho que eu devo. Quantos de nós estamos aqui assim? Nessa noite. Tão somente seguindo os seus próprios planos, que você tem fixo ali, e o máximo que você faz é falar assim, Deus abençoe esse plano. Nem perguntar para Deus, Senhor, isso é sua vontade? Nem isso você pergunta, que dirá falar assim, Senhor, eu deixo meus planos todos de lado e peço, Senhor, faz o teu. Então esse segundo passo, ao nos arrependermos de onde caímos, ao nos arrependermos do que
nos deixou, nos fez ficar distantes de Deus, no raso, a gente deve pensar, olha, Deus tem planos para nós. E quando a gente começa a pensar nos planos de Deus, a gente olha para um terceiro passo para voltar a buscar a Deus. E aqui está a virada de chave, irmãos. Verso 12, olha aí comigo, no verso 12. Essa é a virada de chave. Vamos ler todos juntos aqui no telão? 1, 2, 3 e... Invocareis, ireis e orareis a mim, e eu vos ouvirei. Amém. A virada de chave é mudar a sua atitude para buscar a Deus. Ele diz, então me invocareis e ireis. Algumas versões, talvez na sua versão esteja assim, passareis a orar a mim. Quando ele fala assim, passareis a orar, ele está falando esse passar, quando ele usa aqui também o ir, é a ideia de você sair da inércia. Você sai, você está parado, você não está buscando a Deus, você está parado. Você está ali no deixa a vida me levar, no Zeca Pagodinho. Você está ali na tranquilidade da vida, achando que está tudo bem, achando que está tudo tranquilo. E aí o passar, o ir e orar é dar o passo, é ir, é sair da inércia, sair, dar um movimento na sua vida. E o termo aqui é interessante, invocar. Então me invocareis. Invocar aqui é chamar em voz alta, é gritar, é clamar por socorro. Não é uma oração rotineira, irmãos. Não é aquela oração de 1 minuto no máximo que você faz na hora que você acorda, 1 minuto e meio que você faz na hora que você vai dormir. Não é isso. Não é disso que Deus está falando. Não é mais um culto, não é isso. Não é mais uma devocional daquele livrinho lá de 365 dias, do pão diário que você lê e faz. Não é isso. Invocar é algo urgente. Invocar é um desespero da alma que não consegue ficar sem Deus mais. Invocar aqui é o retrato de alguém que falou: eu não consigo mais ficar nessa situação em que eu estou, eu preciso de Deus, socorro, Deus, muda a minha sorte, muda a minha vida. Mas sabe qual é um problema muito grande disso, irmãos? É que a gente consegue tranquilamente viver assim do jeito que a gente está. A gente consegue viver no banho-maria tranquilo. Prova disso é que talvez você tenha passado semanas, meses, talvez anos, sem realmente cultivar uma vida com Deus de verdade. Só na religiosidade daquela oraçãozinha ao acordar, da oraçãozinha de manhã, ao dormir, antes de dormir, e no culto do domingo à noite. Quiçá domingo de manhã. A gente consegue levar essa vida morna com Deus de uma forma bem tranquila, sabia? E é aí onde está o perigo. É aí onde a gente se engana. Agora mesmo, à tarde, eu estava lendo um livro, e o autor fala assim: o diabo, ele estava ilustrando, né? Satanás, ele desistiu de tentar plantar o ateísmo na cabeça dos cristãos. O que ele passou a fazer é plantar a religiosidade e a mornidão nos corações. De tal maneira que o cristão se sinta satisfeito ao cumprir a sua tarefa de estar num culto e de fazer aquelas simples orações rotineiras.
e que ele se sinta cumprida, com a sua obrigação cumprida. Será que você está assim, irmão? Irmã que está aqui nessa noite? Passareis a orar a mim, mudar de atitude, ter um passo e invocar, passar a invocar ao Senhor. Quanto tempo faz que você não busca Deus de verdade, que você está só enganando os irmãos, estando presente em alguma reunião? Quanto tempo faz que talvez você está só, levando no banho-maria e que você não faz mais uma oração onde seu coração está ali derramado de verdade? Quanto tempo faz? É tempo de sair desse marasmo, irmãos. É tempo de sair dessa vida, mais ou menos com Deus. É um momento para isso, é um momento para voltar a buscar a Deus de verdade, como nos velhos tempos, que infelizmente ficaram lá atrás, mas que podem retornar hoje, que podem voltar nesse dia, nessa noite aqui. Agora você viu o finalzinho do versículo? Você viu o finalzinho do versículo ali? Coloca aí o finalzinho do versículo. E eu vos ouvirei. Eu vos ouvirei. Deus ouvirá o coração que invocar, que clamar de verdade. Falar: Deus, eu não aguento ficar mais assim não vou mais ficar assim não. Não vou, não quero, não posso. Deus ouvirá. Essa daqui é praticamente, irmãos, uma confirmação da promessa que Deus fez a Salomão lá atrás. Lá em 2 Crônicas 7,14, texto que os irmãos conhecem muito, diz que se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e se converter dos seus maus caminhos, aí ele diz o quê? Então eu ouvirei dos céus, ele os ouvirá, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. O que está acontecendo aqui, o que Deus está falando nesse texto, é exatamente um cumprimento daquilo que ele falou lá para Salomão. Irmãos, isso se aplica a mim e a você aqui hoje. Que se clamarmos, se invocarmos a Ele, falarmos: Senhor, perdão, nós nos arrependemos, nós queremos mudança, Senhor, Ele ouvirá. Por mais longe que você esteja, por mais profundo que você tenha ido, Deus ouvirá. Deus ouvirá o seu arrependimento. Talvez você não saiba, mas Deus, o Espírito Santo, é o único que consegue interpretar uma lágrima de arrependimento. Sabe quando você não sabe nem o que eu falo para Deus essa hora? Não sei. Eu só sei que não dá mais. O que eu peço para Deus nessa hora? Não sei, não consigo, não entendo. E aí Paulo fala que em Romanos o Espírito de Deus, ele intercede por nós. Ele traduz isso. Mas nós precisamos do quarto passo, para realmente voltar a viver uma vida de busca ao Senhor. E o quarto passo está aqui no verso 13. Olha aí comigo. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Buscar-me-eis. A palavra buscar aqui tem um sentido de desejo, de querer, de ir atrás. Você precisa ser intencional, você precisa ter a intenção, você precisa realmente decidir e falar: eu quero voltar a buscar a Deus. Eu tenho que fazer isso de propósito, porque eu decidi. Não é porque sobrou um tempo eu vou buscar a Deus, não. É porque eu necessito. É porque sem isso eu não consigo viver. É porque sem isso a vida pode até
ir no plano terreno, mas as coisas não se encaixam. É muito estranho, irmãos, eu tenho certeza que você também já percebeu isso. Num dos melhores momentos da vida, tudo bem financeiramente, tudo bem na casa, tudo tranquilo, só que sem buscar a Deus e o coração fica ali, ó, falta. A gente sabe que tem alguma coisa faltando e que está errado. Fala para mim que não é verdade, irmão. Ser intencional, ter a intenção de buscar realmente. Mas também é ser intenso, porque ele fala buscar de todo o coração, intensidade, amor, paixão, todo o ser, toda a força, todo o entendimento, todas as emoções, todos os sentimentos, toda a sua vida, com o coração realmente. Ser intencional, ser intenso, mas também ser inteiro. Ele não fala é com o coração, mas pode ser metade do coração, é com todo o coração. Com todo o coração. Vocês vão me buscar e vocês vão me encontrar quando? Quando me buscarem com o coração completo, com toda a vida. Não é pela metade, não é com reservas, não é dividindo, olha, isso aqui é de Deus, isso aqui é meu. Não é ficando em cima do muro, não é titubeando quando você entende algo que Deus deseja que você faça, ou que é o que Deus deseja que você não faça, que você pare de fazer. Não é negociando o pecado, não é negociando as coisas na vida, é de todo o coração. Não deixe o mundo, as coisas deste mundo disputar com Deus no seu coração. Que todo o seu coração esteja em Deus. Irmãos, quando a gente volta a buscar a Deus, de forma intencional, de forma intensa e de forma inteira, completa, a gente vai ver uma consequência que é inevitável. E aqui é onde eu concluo esse texto e esta mensagem. E a consequência está no verso 14. Olha aí comigo, o verso 14. Ele diz: serei achado de vós, diz o Senhor, e farei mudar a vossa sorte. Congregar-vos-ei de todas as nações e de todos os lugares para onde vos lancei, diz o Senhor. E tornarei a trazer-vos ao lugar de onde vos mandei para o exílio. É interessante demais essa expressão que Deus usa. Eu serei achado de vós. Me vem aqui pelo menos duas ilustrações na minha mente. A primeira, irmãos, é de um pai que monta uma caça ao tesouro para o seu filho. Você já fez isso? Algum pai aqui já fez? Uma vez eu montei uma certa caça ao tesouro, né? Com um ovo de Páscoa para minha filha, para Isis, para a maior. E a gente precisa colocar pistas, porque se a gente quiser esconder mesmo o negócio e a criança não achar, a gente esconde, não é verdade? Se Deus não quisesse ser encontrado, Ele simplesmente não se revelaria a nós. Mas Deus, assim como um pai que faz essa caça ao tesouro, Deus coloca pistas como estes passos aqui para nós. Olha, se você fizer isso, se você, olha, vem por aqui, olha, vai por ali, não vai por ali, continua por aqui. Deus dá pistas, sabe para quê? Porque Ele quer ser encontrado por nós, para que você encontre Ele na sua busca. E a segunda figura que vem à minha mente é do pai brincando de se esconder com o filho. A Melinda, um tempo atrás, tem um sofá lá em casa e às vezes a gente ficava atrás do sofá
e ela em cima do sofá, e ela fazia assim, ó. Aí eu me escondia. Aqui não dá porque o púlpito é, né? Aí eu me escondia. Aí daqui a pouco ela via que eu me escondi, daí ela ia levantando, Ela está levantando aqui, daí eu vou levantando junto, daí daqui a pouco, achou! Típica brincadeira de criança, né? O pai se diverte, o pai se acha o máximo fazendo isso com a criança. Mas aquele momento em que você, sabe, você vai dando aquela levantadinha para ela te encontrar, daqui a pouco você abre o olho, assim que ela vê você, o olho se cruza e dá aquele achou. É isso que Deus está falando para mim e para você. Ele está ali. Ele está aqui com a gente. E Ele está se mostrando. E Ele está se revelando. E Ele está à disposição da igreja. E Ele quer que você o busque, irmão. Ele quer que você volte a buscar. Ele quer que a gente volte a buscar com toda intensidade, com todo desejo, com todo fervor, com todo amor, com toda a paixão que um dia a gente já teve, irmão. Os tempos são maus e muito maus. E Isaías ainda fala para a gente, olha, busquem enquanto se pode achar, invoquem enquanto Ele está perto. É o desejo de Deus que nós voltemos a buscá-lo, irmãos. E Ele vai mudar completamente a nossa sorte. Não tenha dúvida, irmãos, que Deus vai mudar essa situação, esse marasmo, essa frieza, essa sequidão. Deus muda isso, Ele torna o deserto em mananciais. Ele torna as vestes de luto em vestes de louvor. Ele muda isso na nossa vida, irmãos. Ele nos levará a crescer novamente, a florescer novamente, a ter prazer novamente em buscá-lo. Sabe por quê, irmãos? Sabe por que Ele fará isso? Hoje ainda, na sua vida, se você invocar, porque Deus é um Deus de recomeços. A minha oração nessa noite é que o Espírito Santo de Deus te incomode tanto, mas tanto, ao ponto de você não conseguir nem comer sem buscar Deus. Ao ponto de você, sabe, ficar com aquele embrulho assim na barriga, você falar, não dá, não consigo fazer nada, tenho que ir para o meu quarto buscar a Deus. Ao ponto de você não conseguir mais passar uma semana sem jejuar. Incomodar ao ponto de você falar assim, poxa vida, eu vou fazer de tudo, eu vou sair correndo, vou atropelar as pessoas pelo meio da rua, mas eu chego no culto. Para estar com os irmãos e buscar ao Senhor. Paixão, irmãos. Feche seus olhos. Você vai ter esse minuto para falar com Deus.
Pai, nós nos arrependemos diante do Senhor, Deus. Nós colocamos a nossa vida diante do Senhor, em arrependimento, Senhor, porque paramos de buscar o Senhor. Até fazemos alguma coisa mais de forma automática, fria, seco, sem vida. E o Senhor conhece mais do que até mesmo eu, os meus pensamentos, as minhas atitudes e como eu levo a minha vida com o Senhor. Ó Deus, o Senhor conhece cada um de nós aqui. O Senhor conhece muito mais. E o Senhor sabe, Deus, então transforma-nos, Pai. Nós temos aqui a te pedir, Deus, transforma-nos, Senhor, porque erramos, falhamos, pecamos, deixamos de lado a vida com o Senhor, levamos só no mínimo necessário, Deus. Nos perdoa, Pai. Nos purifica, Deus. Quebranta os nossos corações, ó Pai. Transforma os nossos corações, Deus. Que esse alerta, Senhor, que o Senhor traz a nós, que o Senhor traz à tua igreja aqui, Pai, seja para transformação, para edificação, para renovação, Deus. Seja, Senhor Deus, para trazer aos nossos corações, Pai, o alento, Senhor Deus, que vem do Senhor, Pai, a restauração que vem do Senhor, Deus. Pai, transforma-nos, Senhor. Aquele que ainda está com o coração duro, Senhor, que o Teu Espírito Santo fale, que o Teu Espírito Santo promova este arrependimento, promova, Senhor Deus, essa transformação, Pai. É o Senhor quem conhece, Pai. É o Senhor quem sabe. É o Senhor quem tem a espada de dois gumes que discerne todas as coisas. Espírito Santo, reaviva-nos, Senhor. Dá-nos vida novamente. Senhor Deus, que voltemos a buscar ao Senhor em oração, na leitura bíblica, no jejum. Senhor, no jejum, Pai. Deus, que voltemos a buscar ao Senhor em vigília, que voltemos a buscar ao Senhor, ó Pai, estudando a Tua Palavra, estudando na escola bíblica, que voltemos a buscar ao Senhor, Deus, cultuando junto com os irmãos, servindo o nosso próximo, orando pelos nossos vizinhos. Que voltemos, Senhor Deus, a buscar o Senhor, Pai, andando de forma reta, justa, honesta, deixando o pecado de lado, deixando, Senhor, os prazeres deste mundo, os prazeres da carne, Senhor Deus, de lado, Senhor. Pai, que deixemos de lado, Senhor Deus, todo o desânimo, toda a falta de fé, Senhor Deus, todo o pensamento, Senhor Deus, que por vezes deixamos entrar, Pai, e ali fez um ninho na nossa cabeça, Senhor Deus. Pai, que o Senhor nos mude nessa noite, para a glória só do Teu nome, no nome de Jesus Cristo, Teu Filho bendito, Senhor. Amém e amém, Jesus. Amém. Do que eu possa imaginar, sei que não posso negar que os Teus olhos sobre mim me enchem da Tua paz, Senhor. Formoso Tua face eu quero ver, pois quando estás neste lugar, Tua graça invade-me, acende a chama, ó Pai,